Família, calma, eu já vou dar os parabéns para o Pedrinho, né, por essa roupa nova no CT do Vasco, reformou, criou ali também, né, a área molhada, e a gente sabe que isso, né, é muito importante aí para os jogadores nesse momento e, claro, futuramente, né, o Vasco dando um passo importante aí para ser mais competitivo. Calma, eu vou dar os parabéns para o Pedrinho. Mas nesse sabadão, no momento que estou gravando esse vídeo, 4h14 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Quando o Tiagão faz essa carinha, você sabe de quem eu quero falar. Chiliquento Dias, é isso mesmo. Tiago, esquece o Chiliquento Dias. Por quê? Porque eu vou esquecer ele, faz muito bem. Porque um outro dia eu coloquei aqui no canal um desabafo dele, ele falando do Pedrinho, né, em relação a resultados, e eu concordo, né? Não adianta nada essa questão de estrutura, reforma no CT e papapá, pepepé, e os resultados em campo, uma merda. Concordo com ele nesse sentido. Mas ele fez uma crítica, dizendo que eles dão muitas desculpas, estão fazendo pior do que gestões que eles, né, criticavam e tudo mais. E aqui eu não quero defender o grupo político do Pedrinho, não quero, porque ajudou a vender o Vasco, né, a Sempre Vasco. Estou falando do Pedrinho, tá? Estou falando do Pedrinho. É que o Pedrinho, né, só estava aparecendo nessas horas de espaço Gatorade que fala Gatorade e tudo mais, bibibi, quando ganha do Fortaleza e não bota a cara. Já botou a cara aí nessa coletiva, mas é aquilo que eu falei. Pra galera que acredita ou que confia que ele está fazendo ali, né, um bom trabalho, que ele visa o Vasco, não mudou nada. E pra galera que critica, que tá pedindo a saída, isso e aquilo, também não mudou nada. Né? Nessa coletiva eu acho que ele não acrescentou nada para mudar um lado ou outro. Mas me chamou a atenção quando ele faz essa crítica à gestão, vindo de um cara que defendeu pelo segundo ano consecutivo a permanência do Vasco em uma Série B, dizendo que ele pelo certo, eu sou pelo liso, eu sou pelo certo. O Vasco não pode cometer nenhuma loucura para subir para a primeira divisão, e isso não é garantia de nada, fica na segunda divisão, vai endividar mais o clube? Então não, se tiver que ficar na Série B pelo segundo ano consecutivo, que fique. E que no ano que vem busque subir mais estruturado. Olha o papo do cara, família. Aí vem o presidente dele ontem e manda uma dessa aqui, porque ele foi citado na coletiva do Pedrinho. Eu separei aqui o quarto ponto. Vamos lá, ó. Ao contrário do que disse o atual presidente, na verdade, quem jogou fora a oportunidade de recomprar as ações não integralizadas da Vasco SAF por R$1.000 foi ele próprio, ao decidir romper unilateralmente o contrato 3 meses antes da data de vencimento do aporte de 300 milhões no início de setembro de 2024. Como àquela altura já eram públicas as dificuldades financeiras da 777 Partners, bastava aguardar a data de vencimento do aporte e exercer a compra no dia seguinte, sem correr os riscos reputacionais, econômicos e jurídicos decorrentes de litígios e arbitragens imprevisíveis e infindáveis. Palavras difíceis aqui na família vascaína, mas o ponto é, quando ele cita aqui a dificuldade financeira da 777, família do céu, eu acho muita cara de pau. É por isso que eu cito o Chiliquento aqui todo dia, cara. Porque esse cara batia na mesa dizendo que a parada era séria, que a ideia dos caras era uma seleção. Olha a cara de pau desse cidadão de falar de dificuldade financeira. Ele deu uma entrevista para o GE dizendo que era para deixar o barco andar. Deixa, não mexe em nada, que agora está no caminho certo. Meu Deus do céu. E um outro ponto, família, né, que eu quero tocar em relação a isso, é o campo. É o campo. É o que o Chiliquento Dias fala. Não adianta espaço Gatorade, não adianta isso, não adianta aquilo, se o campo não fala, se o campo não produz, se o campo não tem resultado. Então, essa parada aqui que o Salgado tá falando, eu entendo que muito torcedor, até tava acompanhando um canal do Careca Vascaína, ele tava falando sobre isso, não é o Fábio Azevedo, que na época foi contra também essa decisão do Pedrinho. E ele fala que o Pedrinho errou, né? Porque ele poderia segurar esses 3 meses, aí o aporte não ia acontecer e o Pedrinho comprar as ações. Mas, por outro lado, tem o campo, tem os resultados. E muito provavelmente o Vasco estaria na segunda divisão em 2025, por exemplo. Não é isso? O Vasco estaria na segunda divisão esse ano. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é chutar para o alto. O Vasco estaria na segunda divisão esse ano se o Pedrinho não faz aquilo, se não toma essa decisão. Talvez para a revenda foi uma decisão ruim, mas pensando no lado do campo, não foi.
gente viu ali relatos de jogadores dizendo que o Vasco estava abandonado. A gente viu o Ramon Dias, não, o Emiliano Dias falar no Charla, questão de salário, que não era bem assim, né? Ah, tá tudo certo. Não, não era assim. Então o Pedrinho ele foi muito importante nesse período para deixar o Vasco na Série A e, claro, até bater ali na semifinal da Copa do Brasil. Então tem esses pontos. Então o Chiliquento Dias ele tem que decidir. Troca uma ideia aí com o seu presidente, para de perturbar, irmão. Pelo amor de Deus. Família, seguindo aqui, falei bastante aí, né? Introdução longa aqui nesse sabadão, mas tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar um pouco mais sobre o jogo de domingo contra o Internacional, né? O Coutinho, mais uma partida fora. A gente tem aqui uma informação do GB, relacionados também. Thiago Mendes, meu xará, vai pra bola. E eu quero citar aqui um zagueiro, família, brasileiro, que jogou com Coutinho, com Douglas Luiz, lá na Europa. Segundo as informações, o Mourinho não quer contar com ele para essa temporada. De repente seria um nome aí para o Vasco dar uma olhada, porque, né, o empresário dele é o Giuliano Bertolucci, família Vasco. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Parabéns, Pedrinho. Esqueci, família. Seguindo aqui a nossa resenha, rapidamente aqui destacar uma informação da ESPN. O Vasco deve embolsar entre 180 mil e 300 mil euros, cerca de 1 a 1 milhão e 800 mil, com a transferência de Matias Galassa do Tajeres para o River Plate. Tá aí. Cara, eu botava uma expectativa no Galassa, né? Lembro que ele fez um golaço no Campeonato Carioca, uma porrada, uma patada, né, com a perna esquerda, mas não teve poucas oportunidades, eu sei, mas caiu bastante ali com a camisa do Vasco, né? Foi pro Tajeres, agora vai jogar num grande clube da Argentina. Não faz me rir aí, né? O Vasco pelo menos, sei lá, paga água, luz. Tá aí, família. Seguindo aqui, pra gente repercutir também essa informação aqui sobre o Coutinho e o GB. Vamos lá, ó. Coutinho, o atleta evoluiu bem no tratamento e deve iniciar a transição na próxima semana. GB, o atleta realiza tratamento intensivo e já não apresenta mais dores ao realizar as atividades propostas. Está aí, né, o GB que iniciou a partida contra o Del Valle e infelizmente estava bem ali no jogo, mas o Piton fez o que fez, então a gente espera o retorno dele aí para ser mais uma opção no banco do Vasco. Em relação ao Coutinho, eu queria até propor esse debate aqui, o Léo, lá do canal Na Torcida Vascaínos, fez aqui um levantamento, né, sobre os jogos do Vasco com o Coutinho e sem Coutinho. Ele até questiona aqui, Coutinho dependência, o Vasco com Coutinho em campo. Carioca, 13 jogos, ele esteve em 8, né? 3 jogos em que esteve em campo, é isso mesmo. 8 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Copa do Brasil, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Sul-Americana, 8 jogos, 6 com Coutinho, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Brasileiro, 14 jogos, 9 com Coutinho, 4 vitórias, né, 1 empate e 4 derrotas. E aí vem aqui, né, os jogos sem Coutinho. 5 jogos no Carioca, 1 vitória e 4 empates. Sul-Americana, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota. Brasileiro, 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. Ao todo, o Cria jogou em 2025 em 27 partidas, em todas as competições pelo Vasco, com 11 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, com 5 gols e 3 assistências. Sem o Coutinho, o cenário do Vasco piora bastante, com 12 jogos disputados, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. O percentual de aproveitamento do Vasco com o Coutinho em campo, aproximadamente 51,85. Sem Coutinho, 33,33, família vascaína. Quando você, né, vê dessa forma aqui, pelos números, né, realmente, né, o Coutinho faz uma falta. Quando você vê o nível de atuação, claro que você destaca algumas atuações acima da média. Vou citar aqui rapidamente o jogo contra o Melgar, que ele foi muito decisivo, um golaço e uma assistência mágica. O jogo contra o São Paulo, apesar de não ter marcado, comandou o time, foi um verdadeiro maestro, mas assim, tem atuações que
o Vasco acaba ganhando, mas o Coutinho não é tão impactante. Eu acho que é muito mais uma questão de falta de opção do que realmente uma Coutinho dependência. E olha que quem está falando aqui é um cara que, poxa, a galera aqui, mas pegou no meu pé. Ah, tu é um passador de pano do Felipe Coutinho, tá nada, hein, Thiagão? Mas eu vejo dessa forma, não acho que é uma Coutinho dependência. Acho que é uma questão, assim, de falta de opção. Quando você olha essas últimas duas partidas, né, o Diniz acabou ali tentando um estilo de jogo diferente, uma formação né, ousada assim, né, com o GB, por exemplo, e Verratti juntos, né, na partida lá contra o Del Valle, e depois contra o Grêmio e Del Valle em casa, um estilo de jogo ali praticamente com 4 atacantes, né, Nuno, David Verratti e Ryan, o Nuno flutuando. Então acho que é uma falta assim, de opção, de ter um jogador ali com essa característica que o Diniz confie, né? Claro, porque eu acho que o Garret até pode fazer isso, mas o Diniz não bota pra rolo. Contra o Fluminense, por exemplo, ele jogou ali com 3 volantes, o Vasco não foi bem. Agora, quando o Coutinho tem um nível de atuação como foi ali, por exemplo, contra o São Paulo, aí você pode ter certeza. Aí não tem Coutinho dependência, porque é o cara que vai fazer o time jogar, vai ser o maestro. Mas é o que eu tô dizendo, tem várias partidas que o Coutinho não produz absolutamente nada. Nada. Eu fico assim. Posso receber várias críticas aí nos comentários, mas acho que é uma questão de falta de opção do que uma dependência nesse momento. Espero que realmente o Vasco possa ser dependente do Felipe Coutinho, porque se isso acontecer, é que ele tá rendendo, né, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, para a gente falar aqui dos relacionados para essa partida, tá aí, né, Thiago Mendes está relacionado para a partida contra o Internacional e pode pintar como novidade no meio-campo. Eu acho que ele não vai jogar, se entrar em campo vai ser no decorrer da partida. Por outro lado, Leandrinho está fora da lista, poxa, não sei porquê. Puma Rodrigues e Maurício Lemos foram relacionados e voltam a ficar à disposição de Fernando Diniz. Só para confirmar aqui, família, a Super Vasco até pontuou isso, né? Na vitória do Vasco sobre o Internacional no ano passado, o Leandrinho jogou, né? Eu tava aqui na dúvida com vocês, né? O Leandrinho entrou no decorrer, eu falei, não, acho que ele começou como titular, e verdade, ele citou aqui o Dantesco, né? Leandrinho e Sforza foram titulares naquela partida que o Vasco ganhou por 2-1 do Internacional, para trazer aí boas energias. Mister, eu sei que você tá no México aí, né, na América do México, mas mandou uma energia positiva aí que você conseguiu ganhar do Internacional fora de casa depois de um tempo. Família, para finalizar o nosso vídeo, né, a gente sabe que o Vasco está tentando a contratação de um zagueiro. Recentemente a gente, né, viu aí a informação do Lucas Pedrosa que o Vasco fez uma proposta pelo bom zagueiro Nino, né, que atualmente está no Zenit. E eu estava vendo essa postagem aqui da página Central da Bola 24 Horas, né, e só levantei o nome aqui porque eu achei interessante, tá? Porque é um jogador brasileiro. Eu sei que, poxa, eu não sei se no profissional, como profissional, ele chegou a jogar aqui, cara. Eu até acho que não. Ele, né, construiu a sua carreira fora do país, mas é brasileiro, então a gente entende que, né, é um passo a mais assim, para a questão da adaptação. Família, tá aqui, ó. O Vasco da Gama tem interesse na contratação do zagueiro Diego Carlos, que está fora dos planos de José Mourinho, no Fenerbahçe. O clube árabe também está na parada pelo defensor brasileiro. Aí é mais complicado, né? Só se o atleta, né, quiser ter a experiência de jogar no futebol brasileiro como profissional. Mas está aqui, 1,85 m, 32 anos, zagueiro, pé direito, empresário está aqui, ó, o Bertolucci, e tem contrato com o Fenerbahçe até 2028. Eu não sei como é que é a relação aí da diretoria do Fenerbahçe com o Vasco, né? Recentemente quase rolou um negócio aí com o GB. Mas é um jogador muito experiente, tá aqui, eu tô mostrando aí para vocês, tem passagens pelo São Paulo, Sub-20, Paulista, Madureira, e a sua carreira na Europa, eu entendo que foi sim, né, ele foi, né, caminhando assim, foi evoluindo, né, começou ali no Estoril, depois teve uma passagem pelo Nantes, Sevilha, chega até a Premier League. Eu acho que ele joga, cara, eu acho que ele jogou assim com o Coutinho, com o Douglas Luiz eu tenho certeza, o Coutinho que eu não sei, e depois chegou no Fenerbahçe por uma, deixa eu ver aqui, sei lá, quando não ajuda, o valor que o Fenerbahçe pagou, perdão, foi de 11 milhões de euros. Antes disso, família, o Aston Villa pagou 31 milhões de euros na contratação desse jogador. Se você ver aqui, ó, jogador muito experiente, 102 partidas na La Liga, 97 na Ligue 1, na França, 40 na Premier League,
20 partidas na Liga dos Campeões, Liga de Portugal, 31 jogos, então é um cara experiente. Aí é só observar a questão física, né? Me parece que ele teve uma lesão recentemente, mas a gente sabe que o Vasco está em busca de um zagueiro experiente. Eu já vi algumas partidas do Diego Carlos, é bom jogador, né? Tem força física, tem boa técnica, chega junto, de repente seria um jogador assim interessante, né, para o Vasco ter no elenco, entendendo, claro, a questão física, porque a gente sabe dessa questão que o Vasco tem, a fragilidade, né? Então tem que observar isso também. Mas se o jogador não está nos planos do Mourinho, lá no Fenerbahçe, e de repente não conseguir achar algum clube interessante, não sei se a Arábia Saudita é um caminho para ele, né, um nome aí que de repente, de fato, pode estar na pauta do Vasco, o Vasco, né, buscar algumas informações sobre esse jogador, que, repito, né, aqui no Brasil eu não lembro, né, aqui na Transmart está dizendo, né, Paulista, Madureira, mas eu não sei se isso é na categoria de base, família vascaína. Vamos aguardar. Eu acho que seria um bom nome, dependendo da condição física. Por outro lado, né, com certeza é um jogador que vai exigir um bom salário. E eu não sei se o Vasco vai optar por esse jogador, família vascaína. Vamos aguardar. Fui!